Pode Vamos lá, botar bota o aí. gráfico aí, vamos dar uma olhadinha nas altcoins aí, no Bitcoin. Não teve muita reação, mas é aquilo que a gente comentou, né, pessoal? A gente está dentro de uma expectativa. Vamos esperar ver se o Bitcoin ganha força e passa minimamente dos 113 mil dólares, buscando 114. Muitas pessoas que estão aí posicionadas na venda serão liquidadas, como já expliquei. Qualquer nível abaixo de 108 mil dólares, para quem está pensando em fazer um day trading, zonas importantes de compra. Acima de 113, né, zonas importantes, né, para a gente pensar em vender, né, na verdade, a nossa invalidação máxima acima dos 117 mil dólares. Então, Bitcoin ainda segue na sua trilha, né, querendo fazer aí seu rompimento. A gente tem um canalzinho de baixo aí Deu uma pipocadinha para cima, né? Enfim. Assim que o dado saiu, ele deu uma pipocadinha, ele estava em 110,300 e ele subiu para 111,500, agora está 110,700, né? Foi em 3 minutos, né? Em 3 minutos ele está com essa volatilidade aí. É aquilo, não é um dado ruim, pessoal. Veio dentro da expectativa, era o que o mercado queria ou esperava, só que infelizmente é acima do mês passado. Então a gente teve um pequeno aumento na inflação. Vamos dar uma olhadinha, ADM, rapidinho, na expectativa de cortes, para ver se mudou? É bom a gente ver isso aqui rapidinho? Aí daqui a pouco a gente volta no gráfico, jogo rápido. Vamos ver se a expectativa mudou. Vou dar um refresh. Esse aqui é o número que estava quando a gente começou a live, 85% de chance de cortar. Vamos dar um refresh aqui para ver se mudou. Estava 85,2, agora está 85,3. Então, não mudou muita coisa. Tudo bem que acabou de sair os dados, às vezes demora um pouquinho para atualizar o CME Group, mas por enquanto não houve uma grande alteração. Pelo contrário, subiu até um pouquinho a expectativa de corte, um ponto percentual. Faltam 19 dias para a reunião do Fed e vamos ver como é que vai ser essa reunião daqui a 19 dias. Eu, Yuri, acredito que vai ter corte, tá? Pode seguir, Ademir. Não, também. Tipo assim, o corte está praticamente escrito nas estrelas. Só se uma coisa muito ruim acontecer nesses próximos 19 dias, mas eu acredito sim que o mercado está certo e que sim teremos aí um corte na taxa de juros aí em setembro. Todo mundo espera, no mercado todo espera isso, né? Então, cara, Bitcoin, pessoal, não querendo ficar chovendo no molhado, eu já dei as expectativas aqui pra gente. Se subir acima dos 103, a gente vai pensar em pequenos shorts. Se cair, né? Se cair abaixo de 108 até 103, a gente tem possibilidade de compras aí um pouco mais macro, um pouco mais pensando no longo prazo e, consequentemente, em resultados possíveis maiores, tá? No Ether, né? No Ethereum aí, o que a gente tem no Ethereum? Cara, o Ethereum tá tentando, né, se manter aí dentro de uma normalidade também. O Ethereum segue o mesmo padrão ali, basicamente, do Bitcoin. A gente tem, né, como fundo mais importante do Ethereum nesse exato momento, a gente tem os 4.050 dólares. Então, exemplo, se você pôr, onde que é o suporte, tá, do Ethereum? Cara, o suporte é 4.060 dólares. Abaixo de 4.060 dólares, o caldo daria, na minha opinião, uma baita de uma azedada, porque a gente estaria olhando para um cenário um pouco mais distante. Então, a gente estaria olhando para esse movimento aqui. A perda dos 4.000 dólares poderia gerar para a gente uma mudança total de tendência aí no curto prazo. Então, se a gente perde os 4.000 dólares e volta, a maior probabilidade é que a gente trabalhe aí vendas um pouco mais agressivas, pensando justamente na possibilidade da gente corrigir um pouco mais fundo. Eu, particularmente, tenho uma ordem de compra nos 3.900 dólares, tá? Eu tenho uma ordem de compra, inclusive está lá dentro da Bit Academy para a galera também, os pontos, né, de compra referente aí ao Ethereum, na eminência da perda dos 4.000 dólares, aonde para a gente seria interessante posicionar-se, né, para um swing trade aí no nosso queridíssimo Ether. A gente mandou essa análise aqui, né, foi mais ou menos essa análise aqui nessa semana na Bit Academy. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Foi uma análise que a gente mandou do Ethereum. Cadê aqui, ó? Na parte de trading. Não, foi na parte de chat análise. A gente mandou um pouco, né, da expectativa que a gente tinha para o Ethereum ali, e basicamente bateu justamente na região que a gente comentou, né? Então, 4.600 dólares era uma região para você pensar em shortar, era uma região para você pensar em vender, até os 4.800 dólares era uma região para você pensar em vender, e a gente mostra aqui que teve aí, de fato, né, uma interação acima dos 4.600 dólares, foi até 4.000
4.670 e deu ali para fazer um shortzinho bem curtinho ali para quem estava operando o SDT e para quem estava operando o Inverse, deu para redear um pouco aí das suas posições. O que fica em questão agora, como já expliquei, é a possibilidade da gente descer um pouquinho mais aqui e buscarmos das duas uma, ou a gente proteger esse fundo dos $4.000, ou a gente flipar ele, né, a gente fazer um sweep de liquidez, né, do preço vir aqui embaixo para depois subir muito forte e armadilhar, né, é um termo que é muito utilizado aí, colocar muitos, né, vendedores em armadilha. Por quê? As pessoas veem, né, se verem, né, o Ethereum perder esse nível aqui dos $4.050, muita gente vai pensar em shortar esse fundo, né, o que está errado, né, você tem que pensar em comprar quando todo mundo está sendo claramente, né, liquidado ali. Aqui também temos, né, no caso, a Solana. A Solana está um pouco mais perigosa, na minha visão, assim, olhando assim, numa questão um pouco mais de proteção. Eu estou olhando dessa forma a Solana, mesmo que eu tenha, né, expectativas, né, de uma Solana batendo 240, 259, que seria ali a região que eu estou assim, bem inclinado a acreditar que ela possa ir, ou até mesmo, né, dando continuidade a um ciclo um pouco mais abrupto na Solana, aos $370, mas eu não posso desconsiderar o seguinte, a gente está começando a ficar meio perigoso, né? Aqui na Solana, a Solana está sofrendo uma certa dificuldade para passar justamente aqui dos $216, está enfrentando uma dificuldade muito grande, não é a primeira vez que ela tenta, né, superar aí a marca se manter, né, acima dos $200, está se mantendo, mas a gente está percebendo aqui uma certa resistência aqui. Mas a gente pode pegar e o preço dar uma pancada depois para cima na sequência? Cara, ele pode fazer tudo, né? Mas eu deixaria um pouco, né, a minha proteção ativada aqui. Eu fiz uns tradezinhos bem curtos ali no Inverse com a Solana, a gente fez ali algumas solaninhas na volta. Vamos ver se a gente consegue shortar um pouquinho mais aqui Solana e estopar aí acima dos 219, eu acho que é totalmente válido. Está 100% posicionado na compra em Solana, eu acho um pouco arriscado nesse momento agora, tá? Claro que se eu olho numa esfera um pouco mais distante, a gente tem também essa confluência aqui, ó. Opa, não é isso aqui que eu quero usar isso aqui, ó, retração. Ó, se a gente puxa, né, uma Fibo desde lá do topo até o fundo, que foi formado ali em meados de abril desse ano, cara, a gente está, né, numa retração de Fibo de 70%. Então, dessa pernada aqui, ó, de toda essa pernada de queda que a Solana fez, saindo de 295 e indo a $95, a gente já corrigiu dessa pernada, né, a gente já recuperou dessa pernada 70%. Até os 79%, que seria os $233, e que de fato bate justamente na região que eu tenho ali intenção talvez de shortar um pouco mais pesado, que é os 246 a 249, a gente teria aí justamente a Solana indo em regiões onde que, quando a gente trabalha, né, com confluência de Fibonacci, são regiões assim extremamente relevantes para a gente tomar decisão. Então, Solana, exemplo, você talvez esteja se perguntando, o que eu faço com Solana agora? Exemplo, vou falar o que eu estou falando. Eu estou protegendo as minhas Solanas. Então, exemplo, eu tenho uma quantidade X de Solana, peguei essa quantidade X de Solana, deixei uma parte na BingX, né, para fazer ali o Inverse, e eu estou usando as minhas Solanas para tentar fazer mais Solanas numa eminência de uma queda e, consequentemente, protegendo, né, a minha exposição em dólares, não em quantidade de Solana, mas exposição em dólares, ali em proteção de hedge na Solana.